Oi, tudo bem, meus alunos? Mais uma vez, nós estamos aqui em home office, mas sem deixar de passar aula para vocês, para a gente poder continuar os estudos aí, né? Então, vamos complementar a aula anterior com a gama de cores que a gente tem nas cartelas. Conforme vocês forem entrando mais a fundo nesse mundo aí, começando a comprar produtos para o salão de vocês, quando vocês começarem a variar a compra de colorações, de todos os produtos, na verdade, vocês vão ter que se familiarizar com a gama de cores que cada empresa vai oferecer para vocês, tá? Então, cada uma tem uma nomenclatura diferente para cada tom de cabelo, tá? E assim como as numerações também. A única coisa que nunca vai mudar, gente, são as cores base, tá? Então, aqui as cores base, vocês podem perceber aqui que tem o 1, 2, 3 e assim vai até o 10. A Ju tinha me perguntado lá, Flá, só não entendi muito bem as numerações. Então, aqui, as bases, elas nunca vão mudar, tá? Por que a gente tem aquela cartela que tem os fundos de clareamento? Porque começa 1, 2, 3 e vai até o 10. Justamente por causa da cartela, né? Começa com o preto mais frio, mais escuro, que é o 1. E aí passa pro 2, que é aquele preto com reflexo um pouco avermelhado. Aí pro 2, que é um castanho escuro. 3, o castanho escuro. 4, castanho médio. 5, castanho claro. 6, o loiro escuro. 7, o loiro médio. 8, o loiro claro. O 9, o loiro claríssimo. E o 10, extra claro, né? Então, essas são as cores base. Com essas cores, nós vamos fazer uma gama imensa de cores, tá? Então, nós temos aí o loiro dourado, né? Que são os mais amarelados. Geralmente, o loiro dourado, ele vem com a nomenclatura com o número 3. Então, se eu tenho lá um loiro dourado, eu vou ter um 7,3, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui um 7,3. Aqui, ó. 7,3, 8,3, 6,3. 5,3. Então, aqui, ó, na cartela de Alpha Parf Evolution, você tem essa numeração para os dourados, tá? Vamos ver aqui outra numeração de outra empresa que seja dourado também. Temos igual aqui da cartela de Colore, tá? A cartela de Colore é tipo um fichário. Então, ela tem a mesma numeração. Ó, pro dourado. Deixa eu ver. Não dá pra ver direito. 5,3. Mas é a mesma numeração. 5,3. Na cartela de Igora, que é uma coloração importada da Schwarzkopf, que é uma linha alemã, já a nomenclatura muda um pouquinho, tá? O dourado da cartela de Igora é o 5, ou mais 5,5, ou o menos 5,5. Então, se é dourado natural, ele vai ter só o 5, tipo 8,5, 9,5. Agora, se ele for com uma quantidade maior de reflexo dourado,
aí ele vai ser 955, por exemplo, né? Lembra lá, o 9 na cartela dos naturais é o loiro claríssimo. Então, 9, loiro claríssimo, com mais dourado. Então, 955. Se eu tenho uma quantidade de dourado muito forte, né? Quase um laranja, daí eu vou ter mais 55. Então, ele é loiro, claríssimo, extra dourado, intenso. Então, aí eu tenho essa variação de cores e numerações em cada empresa de diferentes formas. Então, a gente tem que ficar bem atenta. Por exemplo, na cartela de cobre, por exemplo. Cadê o cobre daqui? Esse é marrom. O cobre na linha de Alpha Parf, ele é o 7. Perdão, é o 4. Aqui, ó. 734, 64, 54, 844, que é 844, significa cobre intenso. Ele é loiro claríssimo, cobre intenso, tá? Se ele fosse um 84, seria 8 loiro cobre. Como ele tem duas partes de cobre, ele é loiro, claríssimo, acobreado, intenso, tá? E aqui, vocês viram lá que tem o 1, 3, 5, 3 e assim por diante. Aqui tem o 734, que é o loiro médio, dourado, acobreado, tá? E se fosse ao contrário? Loiro, cobre, dourado, né? Então, ele teria uma maior parte de cobre e uma terça menor parte de dourado, tá? Então, sempre quando tem duas numerações iguais, logo depois da numeração base, então quer dizer que ele é mais intenso, tá? E quando ele tem, tipo, 714, por exemplo, então o 71, aqui vocês podem perceber que o 71 é um 7 acinzentado. Aqui, ó, loiro acinzentado, 71, 81, 91, 10.1 e assim por diante. Se eu tenho um 10.14, por exemplo, que é esse daqui, então ele é loiro, médio, acinzentado, acobreado, tá? Loiro, cinza, cobreado. Então, ele tem uma maior parte de cinza e uma menor parte de acobreado, tá? Então, geralmente a gente faz um cálculo assim. Nós temos 50% de cor base, 30% da primeira cor fantasia e 20% da segunda cor fantasia, né? Aí a gente consegue fazer ali as proporções conforme o que você quer que realce mais, se é o cinza ou se é o cobre, tá? Então, a gente tem que ficar bem esperta nessa parte de fazer pedido com a cartela. Por exemplo, a cartela da Alpha Parf, como eu já tinha falado, o cobre é o 4, representado pelo número 4.
Já o cobre da cartela de Igora, o cobre é representado pela cor 7, pelo número 7. Então, se eu quero aqui, ó, uma cor acobreada, eu tenho o 7, tá? Então, se eu quero um loiro médio, por exemplo, um 7, na cartela de Igora, eu quero um acobreado, então eu vou procurar um 7, 7, tá? Se eu quero um acobreado mais intenso, aqui, ó, 1877. Ai, não sei se eu vou enxergar muito bem. Gente, depois a gente vai... lá na Inove não tem tanta opção de cartela assim. Então, depois eu vou levar para vocês essas cartelas que eu tenho lá do salão, pra gente poder recapitular tudo isso, tá? Então, dentro da cartela de Igora, tá? Se eu quero um acobreado com dourado, aqui eu tenho o 9, que é o loiro claríssimo, o 5, que é o dourado, e o 7, que é o acobreado. Veja que o loiro claríssimo acobreado, ele é diferente da cartela de Alpha Parf. Então, aqui, ó, lá era 7,34 ou 9,34. Aqui já é 9,57, né? Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, você vai fazer um pedido da Igora baseado na cartela da Alpha Parf, o representante vai dizer assim, ah, mas eu não tenho essa coloração. Não, mas existe essa coloração? Existe, mas não dentro da gama de cores da Igora, né? Então, é bem complexo, a gente tem que estar bem atento com isso. E assim, eu sempre indico a gente começar a trabalhar com algo que vai nos auxiliar de uma forma mais prática, né? E o que eu mais acho prático é Alpha Parf, Yellow, tem a de Colore também, é uma linha bem boa, tá? De cores, assim, principalmente as cores vibrantes de Colore, eu gosto bastante. E é bem mais fácil, são bem mais universais do que as outras colorações importadas. A Igora, a Keone, essas linhas, né, mais caras, elas têm essa complexidade aí de coloração, de cores fantasia. Então, a gente tem que pegar e estudar sempre que puder, mesmo que a gente não tenha no salão ou que a gente não trabalhe, é interessante a gente pegar lá, procurar, pesquisar, todas essas informações tem dentro do site de cada empresa, de cada linha. Então, é bem interessante a gente buscar esse tipo de informação. Principalmente para que quando você receba o seu representante no teu salão, na sua casa, ou enfim, você está preparada para receber ele, porque quando um representante vai no salão da gente, principalmente se você é um profissional novo, né? Ele vai querer te enfiar a quantidade maior que ele conseguir de colorações, de produto. Então, é sempre bom a gente estar preparada para recebê-los de uma forma que a gente consiga colocar aí um limite real do que a gente precisa e do que a gente não precisa, tá?
Isso entra um pouquinho na parte de gestão do salão, tá, gente? Que a gente não vai ver agora, mas antes da gente finalizar o curso, tem algumas aí que logo mais vão se formar. Então, antes disso acontecer, eu quero dar um pouquinho dessa parte da gente pesquisar para a gente conseguir receber representante, para a gente não comprar coisas que a gente não necessita dentro do salão, que a gente não vai conseguir uma venda fácil ou a quantidade exata exata nem tanto, né? Mas a quantidade aí mais aproximada de que vai ser utilizada ou não, né? Tudo isso a gente tem que estar bem esperto aí, tá? Mas voltando lá. Então, vocês percebam que a gente tem essa diferença de cores, por exemplo, o vermelho com violeta, por exemplo, aqui, ó. Uma cor bem complexa, né? O vermelho com violeta. Então, eu tenho aqui o 5, que é um castanho claro, com o 6, que é a cor fantasia vermelha, e o número 2, que é o número que representa lá a cor violeta dentro da cartela de Alpha Parf Color Air, que são os tonalizantes. Já dentro da cartela de Dicolore, eu tenho aqui os 5 castanho claro, o vermelho representado pelo número 6 e o violeta representado pelo número 2. É igual, né? São linhas que facilitam, já diferente aqui com a linha de Igora, né? Vamos procurar aqui a cor. Aqui, ó. Deixa eu só ver qual que é a cor violeta da Igora. É o 9. Veja que nas duas linhas, tanto da Alpha Parf quanto da Dicolore, o violeta é representado pelo número 2. E na cartela de Igora é pelo número 9, tá? Então, se eu quero uma cor igual aquela da cartela de Alpha Parf e Dicolore, aqui eu vou ser representada pela cor 8, 9. Ou então 9, 8. O vermelho é o 8 e o violeta é o 9. Então, aqui eu tenho a mesma cor em numeração diferente. 6, 8, 9. É o mesmo violeta lá da outra cartela, vermelho violeta, tá? Aí, se eu quero um extra de violeta, eu tenho aqui, ó, 699. Sendo que lá na outra cartela é 622. Então, isso aqui que a gente tem que estudar, pra gente poder comprar certinho a coloração, ó. Veja que a cor bege, aqui na cartela de Igora, é representado pelo 4 e pelo 46, tá? Porque aqui na cartela de Igora, entende-se que
Se eu tiver um 4, que é uma cor bege, e colocar um pouquinho do meia, né, que ele vai ficar mais nude, né? Sendo que aqui na outra cartela, o loiro bege, deixa eu pôr aqui, gente, são muitas cores. O loiro bege aqui já é diferente, tá? Ele já é representado por outra numeração, né? 8, 9, né? Então, é uma variação bem complicadinha, que a gente tem que estar bem atento pra gente não comprar gato por lebre, tá? E bem importante também a gente ficar esperto quando a gente for usar os mixers, tá? Cada empresa, ela tem uma profundidade ali, por exemplo, Alpha Parf. Alpha Parf, se eu for tonalizar um cabelo da minha cor, por exemplo, eu posso usar ali para um tubo inteiro de coloração loira, clara, eu posso usar até um quarto de corretor cinza, que eu não vou chumbar o meu cabelo, tá? Que eu não vou causar um chumbamento no meu cabelo. Sendo que, talvez, fazendo a mesma proporção da linha da Dicolore, pode ser que pela intensidade de pigmento eu consiga, ou eu faça sem querer essa cor mais acinzentada, vou acabar chumbando. E aí eu vou ter que usar todo o meu estudo, todo o meu conhecimento para retirar, para neutralizar essa cor chumbada da minha cliente. Como? Socorrendo lá o número ideal para eu neutralizar. Como é que eu vou fazer isso? Indo lá na minha cartelinha lá, correndo e fazer lá a minha neutralização, tá? Então é isso, gente. A gente tem que estar bem esperto nessa parte aí de cartela. Essas são as diferenças de uma cartela importada para uma cartela mais nacional, né? Então a gente tem que estudar elas, porque todas elas vêm com essa gama imensa. Algumas cartelas tem lá 15 cores, 20 cores. A Phelps, por exemplo, é uma cartela que vem lá no máximo 20 cores. Alpha Parf diminuiu bastante. Antigamente a cartela de Alpha Parf era tudo isso aqui, né? Ó, veja, né? Tinha todas essas gamas de cores. Tem uma variedade grande ainda? Tem, mas eles diminuíram bastante. Ó, como é que ficou a cartela, né? Então, ficou mais sucinta? Ficou mais fácil da gente trabalhar? Ficou, né? Mas diminuiu bastante aí as cores, as nuances, né? As cores fantasias diminuíram bastante. Já a cartela de Igora é praticamente a mesma, desde sempre. Mas veja como ela é mais colorida, como as cores são mais intensas, né? Como ela tem mais brilho nas cores dela, né? Desde a parte natural, desde as cores naturais, nos cobres, nos vermelhos aqui, os vermelhos aqui, ó. Os vermelhos e acobreados. Mas é legal também que ela sempre vem explicando aqui. Aqui é a maior parte de vermelho, aqui já é mais pro marrom. Então, todas elas vêm com essas dicas aí para facilitar a escolha da tua cliente. Se a tua cliente, por exemplo, fala, Flá, eu quero um cabelo marrom. Aí você já vem aqui, eu tenho esse tom de marrom
E você pode escolher entre eles, tá? Aí tem as alturas de tom, do 1 ao 10, né? Que isso não muda de empresa nenhuma, gente. Todas elas, as cores base vão ter sempre o mesmo número. E ela vem aqui separada também, ó. Super vermelhos e vermelhos. Todas as cores, elas vêm separadas em ordem, por cor e nuances, né? Intensas ou não. Então, é isso. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês já têm experiência com cores, com cartelas, se vocês já trabalham com várias colorações, ou vocês são aplicadores, né, por enquanto, né? A tua cliente vai lá, leva a coloração e você aplica a cor que ela quer, né? Você não faz um diagnóstico, ela não quer mudar a cor, ela não quer fazer nada de diferente. Então, ela vai lá e leva pronta a coloração, né? Ou vocês já estão fazendo ali algumas misturinhas. Por exemplo, se eu quero uma cor, um vermelho bem intenso, só que eu não tenho o vermelho intenso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou perguntar qual é a altura de tom que ela quer, se é um 5, se é um 6, se é um 7. Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, Flá, eu quero na altura do 7, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quero uma altura de 7, tá? Mas eu quero um vermelho super intenso. Eu não tenho um vermelho intenso no meu salão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um corretor vermelho junto, né? Vou fazer a cor base e vou colocar ali meio tubo. Lembra que a primeira, quando eu tenho uma cor fantasia, a primeira numeração é a cor base e a segunda é a cor fantasia e a terceira é a intensidade que eu quero dar nessa cor ou o reflexo, né? Então, se ela quer um vermelho intenso, simplesmente, então eu vou pegar lá, lembra que 50% é a cor base e 50% é a cor fantasia, quando eu tenho dois números. Então, aqui o corretor vermelho vai estar representando a cor vermelha lá na minha divisão. Então, se eu vou colorir o cabelo da minha cliente com um tubo de coloração, então eu vou pegar meio tubo de 7 e meio tubo de vermelho. Então, vai ficar 50% da cor base e 50% da cor fantasia, né? E se eu quisesse lá um vermelho dourado? Então, eu vou lá, pego o amarelo que representa o dourado e vou colocar, tá? Então, se eu vou usar meio tubo de coloração base e eu quero mais intensidade no vermelho e menos intensidade no amarelo, no dourado, então eu vou colocar uma terça parte, né? Vou colocar 20% do amarelo e 30% do vermelho, né? Então, 50% da cor base, 30% da cor dominante e 20% da cor que eu quero um reflexo. Quero vermelho, mas eu quero com reflexos dourados. Ou eu quero dourado com reflexo vermelho. Aí eu troco. Coloco 30% do amarelo e 20% do vermelho, né? Então, é só você... É matemática, gente. Você pega lá sua calculadora, tenho 60 gramas de coloração. Eu vou fazer a diluição. Então, eu vou lá e vou diminuir 70%
de 60 gramas, vai sobrar 30%. Aí você vai saber lá na gramagem, na balancinha, o quanto que você tem que colocar de vermelho. Aí vou lá, vou pegar lá 60 gramas, diminuir 80%, eu vou saber na gramagem, lá na balancinha, o quanto que eu vou colocar de dourado, tá? E se eu quero um vermelho com violeta? A mesma coisa, tá? Um vermelho acinzentado, vou colocar aqui o grafite, tá? Um vermelho bem fechado, eu vou colocar o azul. Então, tudo isso você tem que colocar lá na balancinha, fazer lá, ter a calculadora lá, porque você vai precisar fazer todas essas continhas básicas aí para fazer essa mistura de cor, quando você não tiver a coloração pronta. Ah, eu quero um loiro vermelho acobreado. Então, você vai ter que... Não tem essa coloração pronta. Então, eu tenho que produzir, né? E como é que eu vou produzir essa cor? Com os mixers, tá? Então, esse é bem importante de ter no seu salão também. Aí você diz, ai, como é que eu vou produzir uma cor acobreada, né? Olha aqui, ó, juntando um pouquinho de vermelho, você vai diluir numa base branca, tá? As colorações, as linhas também têm essas bases pra gente fazer a diluição para chegar na cor que a gente quer. E aí, misturar na tinta. Então, essa parte aí, nesse mundo de cores, é bem complexo aí. E a gente tem que experimentar isso no salão de uma forma bem responsável, tá? A gente não pode fazer isso no cabelo da cliente, né? A gente nunca fez, vamos lá fazer. O que eu sempre falo? Pega uma mechinha de cabelo que você cortou de alguma cliente e guarda. Passou de 15 centímetros, guarda todo tipo de cabelo que você tiver cortado. Porque aí assim você vai conseguir fazer esse laboratório, né? Ai, eu quero produzir uma cor laranja, não tenho. Quero produzir uma cor mais pro violeta, não tenho. Então, tendo essas cores aqui, a gente consegue produzir, tá? Então, vamos pesquisar aí as misturinhas de cores também, tá, gente? E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que eu vou falar sempre. Geralmente acontece muito com quem não tem experiência em coloração, você querer clarear coloração com a própria coloração. Coloração não clareia coloração. Como assim, Flá? Se eu pintei o meu cabelo de castanho escuro, eu não vou conseguir clarear ele com OX, tá? Eu não vou conseguir pegar uma coloração tipo loiro claro, loiro escuro, loiro extra claro, e mesmo que eu coloque um OX de 40, eu não vou conseguir clarear esse cabelo, tá? Eu só vou conseguir clarear esse cabelo com descolorante, tá? Então, se eu coloquei uma cor, eu tinha uma base média ou clara, coloquei uma cor escura, eu não vou conseguir mais clarear uniformemente esse cabelo só com coloração e OX. Eu vou ser obrigada a limpar esse cabelo para colocar uma coloração mais clara, tá? Geralmente a cliente chega no meu salão, Flávia do céu, passei um castanho e ficou praticamente preto. Isso acontece, tá? Como é que eu vou fazer agora, né? E geralmente ela vai querer ir no salão e ela vai querer pagar o serviço de coloração para você clarear o cabelo dela. E o que você vai ter que dizer para ela? Não tem como,
tá? Senão, o que que vai acontecer? Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, que é quando a raiz fica 1 ou 2 tons mais claro que o restante do cabelo, quando você tenta que seja um tom clarear esse cabelo com uma coloração mais escura, querer fazer uma coloração mais clara. Então, acaba clareando só a raiz, né? Por quê? Porque até 2 dedos, tudo que você passar vai agir, porque ali são células vivas que ainda tem no cabelo, então ali tudo tem o calor do couro cabeludo, tudo vai agir ali perfeitamente, rapidamente, mas do comprimento e pontas, você não vai ter êxito no clareamento com coloração. Então, você tem que usar o descolorante. Ah, então eu consigo clarear esse cabelo só com mechas? Não, você pode fazer, a gente chama de shampoozada, né? A maioria das pessoas chamam de shampoozada. Eu chamo de limpeza de fios, né? Então, você vai fazer essa limpeza de fios aí, até mesmo com shampoo mais OX e mais descolorante, tá? Para essa cor soltar do cabelo. Até quando você vai fazer uma descoloração global ou total, eu prefiro chamar de descoloração total, como eu fiz no meu cabelo, e eu acabei deixando, por exemplo, muito acinzentado, né? Então, eu não vou conseguir passar outra cor que vai tirar totalmente o cinza. Então, eu vou ter que pegar e fazer ali rapidinho o shampoozinho ali, um descolorante, dar uma lavada ali para ele soltar um pouco dessa cor, para ele ficar uma cor mais uniforme e não ficar uma cor indesejada, né? Então, gente, isso acontece bastante, tá? Então, coloração não clareia coloração, tá bom? Vamos lá para um outro assunto que eu quero falar com vocês. Sobre a escolha do próximo assunto, tá? Esse curso de coloração eu tô começando nas turmas de terça e quinta. Então, a gente tem que ver que as próximas aulas de coloração, elas teriam que ser práticas, né? Porque a gente tem aí uma complexidade muito grande para a gente trabalhar só na fala e tal. Então, eu queria ver com vocês o que vocês têm dúvidas, assim. Eu queria que vocês me mandassem um questionáriozinho para eu responder para vocês. O que cada um tem uma dúvida específica dentro da área de colorimetria, tá? Igual a Ju tinha essa dificuldade da cartela, mas pode ser que não seja a mesma dúvida da Eliane, da Tânia e assim por diante. Então, eu quero que vocês, cada um faça ali um questionáriozinho para eu responder vocês nas dúvidas. Então, a próxima aula eu vou fazer tirando as dúvidas, né? Claro que, olha, quem mandar o questionário para mim porque tá assistindo as aulas, né? Porque, veja, quase 40 minutos de aula e aí, se você chegar nessa parte do vídeo, né? Então, eu quero que todos vocês, sempre que eu faço uma perguntinha, um questionário, eu sempre coloco pro final do vídeo para eu ver mesmo se vocês estão aí aplicados aí em casa, né? Então, eu quero que vocês façam esse questionário das dúvidas em colorimetria, que daí eu vou fazer um vídeo só de perguntas e respostas, tá?
aí vai ser bem legal, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, mas às vezes naquele momento a gente não consegue pensar nessa mesma dúvida. Então a gente vai unir aí todas as perguntas, as dúvidas e as respostas, e todo mundo vai poder sair aproveitando disso, né? Então eu quero que vocês façam isso para mim, tá bom? E aí a próxima aula vai ser uma aula bem interessante, eu espero. Tá bom, gente? Tô com saudade de vocês, né? É muito diferente você dar aula assim, online, em vídeo. Você não consegue captar muito, você não sabe se você está atingindo a dúvida, se você está conseguindo sanar a dúvida, na verdade, né? Então, esse questionário vai ser muito legal, gente. Façam, que vai ser uma troca de informação bem legal, tá bom? Eu quero que todo mundo faça 10 perguntas. Eu vou responder todas, tá bom? Ó, isso é de cada aluno, então cada aluno vai ter que me fazer 10 perguntas. E eu vou fazer um vídeo de todos os alunos respondendo aí de uma forma... Vou tentar responder de uma forma mais sucinta possível e assertiva, né? Para ficar clara a resposta da questão. Mas eu quero aí criar um vínculo com vocês com isso, né? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu aguardo as questões de vocês, tá bom? Beijinho, tchau!